Boa noite a todos. Projeto Caridade, Casa de Cáritas, o que a Beth nos relatou há pouco, não é a história de uma casa, é a história de um compromisso, de vários espíritos que, se colocando diante da própria trajetória, nesse encontro, nesse trabalho de busca da vivência do Evangelho de Jesus, para que nos dirigimos, para que juntos pudéssemos nos sustentar mutuamente nessa caminhada que, apesar de solitária, não é possível que nenhum de nós faça o trabalho um pelo outro. Não pode deixar de ser solidária, em que nós devamos nos sustentar, nos apoiarmos uns aos outros. E esse é o móvel, essa é a razão de nós aqui nos encontrarmos reunidos, para que a gente busque a sustentação, sobretudo daqueles que do plano maior nos acompanham nas nossas trajetórias íntimas, a fim de que nós, todos nós e cada um de nós, possamos vencer as nossas dificuldades, superar todos os obstáculos, vencer quaisquer desafios que se apresentem na nossa existência atual, fruto de um programa, de um projeto de vida. Há exato 1 ano, eu estava nesse mesmo lugar. 1 ano se passou, conversando sobre a verdade. O tema da Semana Cárita do ano passado era Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, conhecedores do caminho, hoje somos confrontados com a necessidade de não simplesmente conhecermos esse caminho, mas fazermos desse caminho já conhecido como um roteiro para a nossa transformação. O Evangelho tem de deixar de ser um livro, as nossas cabeceiras, a ser estudado. Claro que isso é importante. Mas mais do que isso, precisa ser mapa, roteiro, GPS, para que nós direcionemos os nossos passos, pautemos as nossas escolhas e, de uma vez por todas, façamos a derradeira decisão de nos vincularmos àqueles que se unem sob a bandeira do Cristo. Hoje nós iremos conversar sobre a trajetória de um desses que talvez mais de perto viveu a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui conosco. Ao contrário da Renata, que tinha Paulo e Estevão como referência, e melhor do que Cláudio, que tinha 3 páginas para construir a sua história, Pedro é um dos mais estudados daqueles que fazem parte do Evangelho. É o discípulo mais estudado. Eu fiz uma escolha, sobretudo em função do tempo, de ir ao encontro do Jesus histórico. Eu me pautei nos estudos de vários historiadores e antropólogos que foram atrás dessa identidade, tentando entender qual o impacto da vida de Jesus nessa personagem que fala tão próximo ao meu coração. Desde o estudo sobre a verdade no ano passado, eu me apaixonei, me encantei com a vida do Cristo, e agora, indo ao encontro desse Cristo na perspectiva do ser histórico, do que ele representou ao longo da história da humanidade, ainda mais apaixonado e encantado eu sou com a sua trajetória. Vamos lá. É impossível pensar, conceber a vida de Pedro, senão começando pela figura de Jesus. Aqueles que não estiveram aqui na segunda-feira, desculpa, vocês perderam uma belíssima oportunidade de uma visão, de uma perspectiva de um Jesus próximo, de um Jesus presente, muito distante daquele que tantas vezes ainda nós nos colocamos pregado
na cruz há 2000 anos, no tempo e no espaço. Jesus deve ser tido como vetor das nossas existências. Nós precisamos entender qual é hoje o impacto da vida e da vinda do Cristo, enviado de Deus, na minha existência. A Beth trouxe essa expressão e me tocou profundamente, de nós ressignificarmos a ideia de Jesus, ou colocando no centro divino da nossa existência. Existe uma ideia do Jesus personagem, mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus fala diretamente ao nosso Cristo interior, e é exatamente por isso que ele veio à Terra, para que nós tivéssemos a possibilidade de mobilizar as nossas fibras mais íntimas, fazendo com que o nosso centro divino pulsasse e viesse à tona. É fundamental que nós tenhamos a clareza desse Jesus que representa verbo, ação, movimento, mudança. Não mais podemos conceber uma vida estacionados, aprisionados num homem velho, no mesmo modo de ser, de estar e de reagir aos estímulos da vida. A Beth também trouxe essas duas dimensões que eu achei muito apropriadas: Jesus revelação e Jesus revolução. E de fato, ele é um divisor de águas. A nossa história, o nosso cronograma, o nosso calendário é dividido em antes dele e após ele. E o que eu tenho feito da minha vida, quando esta revelação se faz presente, diz ao meu coração, fala à minha consciência e traz a possibilidade que eu faça uma revolução na minha própria existência. Ele veio se revelar para que nós nos revelássemos a nós mesmos. E tudo isso só tem sentido se nós nos engajarmos nesse projeto chamado Caridade Pessoal, que diz respeito a um projeto de transformação. Nada do que diz respeito à vinda do Cristo à Terra terá sentido se eu não me aproprio desse conteúdo energético e faço uso disso para a minha própria transformação. E nós, terça e ontem, tivemos a comprovação do quanto o contato íntimo com o Cristo, não simplesmente num encontro social, não simplesmente nos olhos, mas nos permitirmos sermos tocados por esse irmão maior, isso é possível. Paulo e Joana são prova viva, são exemplos de que o Cristo pode operar em nós transformações desde que nós estejamos disponíveis, desde que haja vontade, desde que haja empenho, desde que haja trabalho. E aí a gente chega à questão que é o centro da nossa conversa de hoje. Uma pergunta feita por Jesus a Pedro, que em determinado momento da sua trajetória mudou a vida desse espírito. Ontem à noite, eu revisando o material, me peguei pensando sobre a pergunta. E a primeira coisa que me veio à mente é: quanto nós já ouvimos essa pergunta? Ou quanto nós já fizemos essa pergunta? Quando eu faço a pergunta, tu me amas? É uma pergunta que diz muito mais de mim mesmo do que do outro. É o meu ego, é o meu vazio, é o meu buraco, é a minha carência dizendo: me ama. O quanto eu sou amável, o quanto você tem a me dar.
Quando Jesus faz a pergunta, o foco não é ele. Ele não está preocupado se Pedro tem amor a Jesus. Quando Jesus faz a pergunta, ele está preocupado com o outro. Qual é a capacidade do outro de amar? Eu pergunto, buscando a capacidade de ser amado. Jesus faz a mesma pergunta, vasculhando a intimidade daquele ser e de todos nós, porque o tempo inteiro a pergunta que nos é feita, em todos os instantes dos desafios que nós enfrentamos na nossa existência, é se nós estamos ou não dispostos a desenvolver em nós amor. Amar. Então a história desta casa, a história desses espíritos que vieram antes de nós, que nos antecederam e oportunizaram a nossa estada aqui hoje. A história de Paulo, a história de Joana, nossa história, dizem respeito a esse chamado, do quanto estamos ou não dispostos a empreender esse trabalho de nos aproximarmos desse lugar íntimo chamado amor. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. Jesus faz a nós essa assertiva, nos instigando: se me amais, guardai os meus mandamentos. E a primeira questão que se faz presente é entender qual o sentido do verbo guardar, porque a gente às vezes guarda na gaveta, trancado. O ensinamento está lá guardadinho. É esse o sentido? Daqueles que amam Jesus, pegam o ensinamento e deixam lá, bem protegido, bem guardado. Guardar, aqui, na acepção de Jesus, diz respeito a quê? Viver, praticar. Aqueles que praticam os mandamentos, o ensinamento, de fato demonstram, vivem, são a prova viva desse amor. Jesus nos disse, lembrando, né, o estudo da semana carta do ano passado, e conhecereis a verdade, a gente tem isso de cor, né? Estamos livres? Não. A cara de vocês é um poema. Estamos libertos das nossas próprias dificuldades, da nossa inferioridade, das sombras que persistem, insistem em se revelar através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações? É porque a gente só lembra do "e conhecereis a verdade", o que vem depois. A gente esquece do que veio antes. Vocês lembram o que vem antes dessa fala? Vem, por favor. Assim ou não? Assim. Ficar. Eu sou. Não eu sou. Não. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí sim, permanecendo na minha palavra, vivendo, sendo discípulo, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Permanecemos na palavra? De vez em quando a gente transita por ela. Mas existe constância, existe perseverança, existe firmeza de propósitos na nossa atitude de vivermos o Evangelho de Jesus, fazermos desse Evangelho o roteiro da nossa transformação. De vez em quando.
E ele insiste, dizendo não apenas da dimensão caminho ou verdade, mas que ele veio para nos trazer vida. E não é qualquer vida. Vida com abundância, plenitude, inteireza. Nós precisamos entender qual a dimensão da nossa existência atual precisa ser acionada para que estejamos conectados com o nosso centro divino, para que a nossa vida tenha um sentido apropriado, para que nós não estejamos desvinculados, desvencilhados da nossa natureza espiritual. Nós estamos aqui num projeto de espiritualização das nossas existências. E é fundamental que o tempo inteiro eu tenha em mente que todo o roteiro, todo o projeto de vida, toda a programação, todo o plano, tinha como objetivo exatamente proporcionar a cada um de nós as oportunidades necessárias a esse autoencontro. Tudo que acontece em nossas vidas tem um único propósito: que nós possamos mergulhar na nossa dimensão interna e escolhermos o caminho do amor. Simples assim. Toda a vida de Jesus é resumida por ele mesmo em 3 mandamentos. Ele diz 2, mas Jesus não era muito bom em matemática. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. E esses 3, o mesmo mandamento: viver o amor em sua plenitude. Para que a gente possa entender um pouquinho dessa personagem, Pedro, eu busquei alguns fragmentos, porque a história de Pedro, pela perspectiva dos historiadores, se dá em fragmentos, e às vezes há uma discordância de temporalidade. Vocês sabem que os evangelhos, por mais ricos que tenham em conteúdo moral, tem algumas incongruências, algumas discordâncias em termos factuais. Um diz uma coisa, outro diz outra, para um aconteceu de uma forma, para outro. Vocês percebem isso, né? O mesmo relato sendo contado, porque são histórias contadas de perspectivas, de olhares diferentes. Mas é muito importante que a gente busque, no próprio Evangelho, entender qual era a ambientação dessa personagem chamada Pedro. O que a gente sabe de Pedro? Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então a gente sabe que Pedro nasceu lá em Betsaida, que era uma cidadezinha pequenininha, era um vilarejo de pescadores a poucos quilômetros de Cafarnaum. A origem de Pedro traz essa perspectiva de que algo chamava aquele espírito a viver em meio à pesca, que era o único meio de subsistência daquele lugar. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Sabemos que ele nasceu em Betsaida e que ele era filho de Jonas. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. E confessa, a gente lembra disso, que Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Então a gente sabe que Pedro tinha sogra e tinha casa. E a casa dele era em Cafarnaum. E a gente então depreende que provavelmente ele era casado, só que tinha sogra, né? Já que a gente tem que, né, trazer a criatura sogra do lado, tem que ter pelo menos a esposa que... Brincadeira. Tão fofa deveria ser essa sogra que Pedro leva Jesus para curar a febre da sogra. Senão falava assim, gente, eu não estou nem sabendo que Jesus cura.
né? Melhor deixar a sogra lá com a fé. Então a gente sabe que ele nasceu em Betsaida, tem casa em Cafarnaum. O pai dele se chama Jonas e ele é casado. Que se comprova lá em uma carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, ou seja, não é qualquer esposa, uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que no caso é Pedro. Então está dizendo que não bastasse Pedro ter uma esposa, era uma esposa crente, e que o acompanhava em muitas das suas peregrinações. E a gente vai depreendendo daí que a situação social de Pedro não era das piores. Naquela época, naquela região, a pescaria era um meio de subsistência. E ele tinha condições de estar viajando com Jesus, manter uma casa. A sogra morava junto, muito provavelmente seus irmãos também moravam na mesma casa. Então ele tinha alguma condição financeira. Mais uma passagem em Marcos: e andando junto do mar da Galileia, viu Simão, no caso que nós chamamos de Pedro, e André, seu irmão. Então, provas que Pedro tinha um irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Aí a prova que Pedro era um pescador. E não era qualquer pescador, era um pescador que tinha o próprio barco, que isso já traz um outro status, uma outra condição, mostrando que ele tinha condições, tinha casa, tinha barco, provavelmente ele trabalhava em sociedade com Tiago e João, uma outra passagem diz, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Algumas traduções trazem a palavra sócio de Simão. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais esse ambiente em que Pedro estava inserido. E daí, a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele era um homem simples, do povo, falava aramaico, está dizendo que ele era o mesmo, da mesma turma que andava com Jesus. Eles reconheceram Pedro como um galileu pelo sotaque, pela forma dele se expressar. Ele era, muito provavelmente, não só pela sua profissão, mas por dois relatos, ele era um analfabeto, né? Pedro tem 2 epístolas, e ele aqui confessa que não foi ele quem escreveu a epístola, muito provavelmente porque não sabia escrever. Ele diz: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente. Então ele revela que ele escreveu as 2 epístolas pelas mãos de Silvano. E mais à frente, Paulo diz lá em Atos: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mais uma vez a prova de que eles eram iletrados, não tinham uma formação erudita, não somente nas palavras, mas também não tinham uma tradição religiosa anterior. Dá para a gente entender mais ou menos essa perspectiva de ambiente reencarnatório em que Pedro se via envolto? Vocês acham que ele era mais para simples ou mais para pomposo? Por exemplo, como era Paulo no seu ambiente encarnatório? Ou Joana em meio àquelas facilidades e aqueles luxos? Simples. Apesar de ter, segundo o relato dos historiadores, uma condição boa, tranquila, razoável, ele era uma pessoa simples. Não tinha aí uma formação acadêmica, não tinha um envolvimento religioso, e se dava ao trabalho rude, árduo da pesca, e sustentava a sua casa por meio desse trabalho. Até aqui, alguma questão com relação? Alguém se lembra de mais algum detalhe sobre Pedro que seria interessante colocar aqui? Pensando no ambiente reencarnatório. Isso é um sim, isso é um não. Sequer estou ouvindo o que você está dizendo, colega. Não sabemos.
Mas isso já dá uma perspectiva de quem era esse senhor. E Pedro vivia a sua vida simples de pescador e muito provavelmente bem trabalhador, né, bem envolvido nas suas tarefas de pescador, vivia a sua vida até que ele se depara com esse vetor chamado Jesus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus se deve a André. Alguns historiadores dizem que, muito provavelmente, André, o seu irmão, era seguidor ou estava paquerando João o Batista. Naquela época era muito comum ter esses peregrinos, esses discípulos, esses messias, esses que se diziam representantes de Deus, enviados de Deus. E André estava lá acompanhando as pregações de João. E em um determinado dia, dois de seus, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso André. E os dois discípulos ouviram João dizendo. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Então André percebe João apontando Jesus como Cordeiro de Deus e segue Jesus. André, João e Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. Então parece, pelo olhar dos historiadores, que já existia alguma predisponibilidade, alguma busca dessas pessoas em saber quem era o Messias. Imagina se alguém chega do nada e diz: encontrei o Messias, sem que a pessoa não estivesse procurando. Então existia, pela visão dos historiadores, algum tipo de expectativa, algum tipo de busca, razão pela qual André, irmão de Simão, Pedro, o leva para conhecer Jesus. Esse foi o primeiro encontro. Primeiro encontro, primeira vez que Jesus olha para a criatura, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Tipo assim, nunca vi a criatura sabe quem eu sou, sabe quem é meu pai, ainda quer mudar meu nome. Cefas, que pode piorar, porque em aramaico é Kepa. Kipa, rocha, que traduzido em latim, Petrus, que quer dizer pedra. Então Jesus diz: a partir de hoje você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Simão a pedra. Fofo, não é? Nunca me viu, sabe quem eu sou, sabe quem é meu pai, ainda me chama de pedra. Só pode fazer brincadeira. Pedro, a partir daquele encontro, de alguma forma se sente mobilizado, mas volta para as suas atividades rotineiras no seu trabalho de pescador. Eis que se dá um segundo encontro, em que local? À beira do mar da Galileia. Claro, o cara vivia lá o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando. E aí Jesus se dirige a Simão, a pedra, e diz: vinde a mim, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as redes, o seguiram. Então há um chamado, aquele primeiro chamado de Jesus, identificando a possibilidade de que Ele iria fazê-los. Vocês serão pescadores de homem. Esse foi o segundo encontro, a segunda vez que Jesus olhou nos olhos de Simão, a pedra. Terceiro encontro, que também se dá, claro, junto à mar da Galileia, porque Pedro ficava lá de manhã, de tarde, de noite, o cara só sabia fazer pescar. É aquela passagem que eles tinham passado uma noite inteira
pescando, não tinham pescado nada, totalmente mal sucedidos nessa empreitada, o que para um pescador que vive do seu trabalho é a pior possibilidade, porque é uma noite infrutífera, uma noite perdida. Diante da presença de Jesus e dos seus direcionamentos, acontece aquilo que Jesus manda lançar a rede, e eles começam a puxar, e o barco enche de tal forma de peixe que começa a se afundar. E essa passagem, na perspectiva dos historiadores, é muito impressionante, porque aquele povo, ao contrário dos gregos, que o tempo inteiro buscavam acionar a sua racionalidade, os judeus queriam provas, eles queriam sinais, eles queriam que toda a sua vida fosse direcionada por mensagens do mais alto que se fizessem evidentes para que a decisão fosse mais acertada. E aí, depois dessa experiência milagrosa, Simão Pedro cai aos pés de Jesus. Já tinha comentado com ele 2 vezes, mas só depois do milagre, do fato extraordinário, cai aos pés de Jesus e diz: retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. O primeiro momento em que ele, de fato, se revela, mostra a sua fragilidade, demonstra a sua vulnerabilidade, partilha com o Mestre a sua parcela faltosa, a sua parcela sombria. E aí Jesus diz: não temas, calma, está tudo certo. Tem buraco aí? Tem lacuna? Tem vazio a ser preenchido? Tudo certo. De agora em diante, serás pescador de homens. Percebe a diferença daquele encontro em que ele disse que um dia ele seria um pescador de homens? Pode parecer a bobagem, mas o uso das palavras no Evangelho tem muito significado. Naquela vez, ele afirmava que um dia ele teria potencial e um dia ele se tornaria um pescador de homens. Naquele momento, pela postura diferente de Pedro diante daquele chamado, ele diz: agora você será um pescador de homens. E ele não abandona mais a rede. O que ele faz? Leva a barca para a terra. Vocês percebem um movimento um pouco diferente? Uma coisa está lá o barco, você deixa a rede, vai embora e volta porque o barco está ali pronto para fazer novas travessias. Nesse momento, a postura é diferente. Ao ouvir esse chamado, para que ele, a partir daquele instante, seja de fato um pescador de homens, ele retira o barco, leva o barco para a terra, mostrando que havia uma predisposição um pouco mais firme de seguir a Jesus. E ele diz: deixaram tudo e seguiram. Aí, só reforçando que a história que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Isso é uma fala de Paulo, está lá nos Coríntios. E aí, a próxima vez, mais uma vez, ele está lá envolto às suas vidas, e a próxima vez que há a nominação desse encontro de Jesus com Pedro é quando ele chama para si os que seriam aqueles mais próximos, né? Os 12 que acompanhariam a sua jornada aqui na Terra. E é muito interessante, todas as vezes em que Jesus, e em todos os evangelistas, todas as vezes em que eles são nomeados, sempre Pedro aparece em primeiro lugar. Interessante isso, mas será que é coincidência? Provavelmente não. Os historiadores dizem que Pedro fazia parte daquele círculo, chamado círculo íntimo do Senhor. Aqueles 3 que o tempo inteiro eram chamados a partilhar de algumas experiências e de algumas vivências, os quais os outros não tinham acesso. Como, por exemplo,
aqui Marcos diz, né? E não permitiu Jesus que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha uma deferência àqueles seguidores. Outra vez. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto do monte e transfigurou-se diante deles. Mais uma vez mostrando uma proximidade, uma confiança maior nesses 3 discípulos. Mais uma vez, lá no final, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Essa é só para mostrar mesmo a relação próxima de Jesus com esses 3, e principalmente com relação a Pedro. O próprio Paulo, lá em Gálatas, numa carta que ele escreve aos Gálatas, ele tem uma comunidade, ele diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como a coluna. Olha que interessante a expressão, como eles eram a base, aquilo que sustentava aquela reunião de pessoas. E isso mostra, então, uma postura desses 3 em especial em estarem com Jesus. A questão da chamada dos discípulos é muito interessante, porque seria necessário Jesus, o amor encarnado, ter coleguinhas ajudando para que ele pudesse implementar o reino de Deus na terra, porque nas nossas consciências. Não. O que vocês acham? Sim, com certeza, se ele fez, é porque fazia parte de um projeto. Jesus permaneceu na sua peregrinação, no seu messianato por 3 anos. E ele tinha consciência de qual seria o seu fim. E ele tinha total noção do quanto seria importante que houvesse aqueles que dariam continuidade, que não deixassem que essa semente se perdesse. Ele veio e lançou, preparou o terreno e lançou as sementes, mas era fundamental que houvesse aqueles que queriam zelar, queriam cuidar, queriam dar continuidade. E Pedro foi um dos pilares, um dos fatores indispensáveis para a continuidade da mensagem de Jesus e principalmente para a consolidação do que hoje nós entendemos como cristianismo aqui na Terra. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas características, né, a pedido da direção da casa. Nós somos instados a trazer a história dessas personagens, mas sem perder a perspectiva desse projeto da caridade pessoal. Conversamos sobre a ambientação reencarnatória, conversamos sobre a questão de Jesus como o vetor das nossas existências, também no caso da existência de Pedro. E é muito importante que em algum momento da nossa caminhada, do nosso percurso, seja aqui, seja no plano espiritual, em algum momento é muito indispensável que a gente pare para se perceber, para que a gente pare e se reconhecer. Porque fazer essa análise retrospectiva é muito fácil, muito cômoda. Pegar uma história que já está escrita, que já está dada, que já está posta, e já tem pessoas estudando, fazendo artigos e livros, isso é muito tranquilo. Agora, enquanto nós estamos na travessia, ter coragem de parar e mergulhar em si mesmo e se perceber, aí o grande desafio. E aí, só abrindo um grande parênteses, tudo isso que vem a partir de agora é liberdade poética. É o olhar de um observador tentando entender, a partir de uma trajetória de vida, quais características se revelam através daquilo. Pudesse eu fazer comigo
com a mesma clareza que eu consegui fazer com Pedro. Desculpa, Pedro, mas vamos lá. Aí eu peguei algumas passagens, dessas passagens a gente vai conversar sobre as características. A primeira coisa que vem à tona, e todos, sem exceção, dos historiadores, falam de Pedro como um ser inconstante. Olha a pegadinha. Simão, a pedra, a rocha, inconstante. É muito impressionante entender que ato foi aquele de Jesus nominar Pedro como rocha, como pedra. E uma das características que mais o demonstrava era a inconstância. Um exemplo disso. E ele lhes disse: o nosso exercício vai ser, eu faço a parte boa, que é achar o defeito, a característica negativa, ou a má tendência, e a gente vai falar que, nesse caso, características, não tem um pacotão. Características com tendências, com inclinações, para a gente aproveitar a mesma passagem. Só que características temos todos nós, positivas e negativas. Somos pacotinho. Então, quando vem com um lado bom e um lado talvez nem tanto. Precisa de alguns ajustes. Então eu vou fazer a parte boa, que é falar do defeito, e vocês vão tentar, na mesma passagem, achar uma característica positiva desse mesmo indivíduo, tá? E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. E respondendo Pedro, lhe disse: tu és Cristo. Olha a firmeza, sem nenhuma dúvida. Uns falam: dizem que tu é Elias, dizem que tu és João Batista. Pedro não, menor dúvida. Tu és Cristo, reconheça em você o Messias. E aí Jesus começou a lhes ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Ele começa a dizer, revelar, após aquela fala de Pedro, que ele era o Messias, ele começa a partilhar o quanto que ele iria padecer, o quanto que ele iria sofrer. Que padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Tipo assim, eu reconheço que eu sou o Senhor da minha vida, mas ai. Olha o cara, tipo, meio bipolar. Tipo, você é o dono da vida. Mas, peraí, está falando bobagem, Jesus. Pedro começa a repreender Jesus quando ele acessa parte do seu projeto reencarnatório. Inconstante. Mas o que a gente pode ver de bom nessa passagem de Pedro? Gente, ajuda aí, né? Você já falou até aqui mesmo. Pedro tinha uma autenticidade a flor da pele. Ele era o que era. Agradasse ou desagradasse, ele estava falando. Isso é bom? Pode ser positivo? Bem corajoso, né? Corajoso. Muito bem. Estava lá enfrentando o Senhor da vida, o Messias, repreendendo o Cristo. Outra passagem. Dizem que ele tinha uma personalidade muito hesitante. Em uma das demonstrações. E aquela passagem que Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas. Lembram daquilo? Senhor, e respondeu-lhe Pedro, Jesus convida, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Simples assim. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me.
Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: tadinho. Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele vive nessa bipolaridade, nessa hesitação, nessa insegurança. Mas em contrapartida, o que ele demonstra? Coragem, confiança. Coragem! Hesitante. Olha como às vezes nós somos contraditórios. Ora hesitantes, ora confiantes, corajosos. Impulsivo. Age, depois pensa. Não sei se vocês reconhecem. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João de novo, e os levou a sós em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, claro, tinha que ser, né, criatura, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque estavam assombrados. Não sei o que eu falo, então vamos falar qualquer coisa? Vai que pega, vai que cola. Conhece isso? Mas em contrapartida, o que a gente pode ver de bom aí? Continua sendo impulsivo. Nós temos no nosso registro histórico que a impulsividade necessariamente é algo ruim. Não necessariamente. Tem alguns impulsos, tem alguns móveis, algumas razões irrefletidas que nos levam a bons caminhos, a boas escolhas. E é muito importante nós entendermos quais são aqueles impulsos irrefletidos que nos levam a um bom caminho, uma boa escolha, e quais aqueles que não. Então, ele é impulsivo, que mostra uma vulnerabilidade, que mostra uma honestidade, uma sinceridade de algo. Que é muito lindo isso nele, né? Quase uma criança, tipo, poxa, dá vontade de passar. Quase uma ingenuidade, uma falta de maturidade. Instável, meio controvertido, meio bipolar. De novo, diz-me Pedro: nunca te lavarás os meus pés. Olha a firmeza. Você nunca vai me lavar os pés. Jesus lá na cerimônia do lava-pés. Aí Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Imediatamente ele diz: não só os pés, é também as mãos e a cabeça. Está de brincadeira comigo. É um segundo depois. Tipo, Jesus devia olhar para ele e falar assim: menos, né? Mas é bonito porque mostra uma firmeza que tem uma maleabilidade. Ele não tem problema em mudar de ideia. Uma hora ele diz uma coisa e um segundo depois ele diz outra, que de alguma forma traduz uma certa humildade. Ele é meio ingênuo, dá vontade de colocar Pedro no colo. Resiliência. É bacana ver como que ele lida com... Gente, vamos combinar. Não devia ser fácil conviver com Jesus. Estou falando sério. O cara nos olha e nos enxerga inteiro. Tem máscara não. Jesus é a primeira visão de coach que a gente tem ideia na história da humanidade. É de pegar a mão daqueles que estavam próximos e falar assim: não é isso não. Você está achando que é placar? Não, é lá não. Mas ele faz isso de uma forma doce, de uma forma amável, que fere, mas sustenta, é presente, está lá ao lado, disposto a erguer. Da mesma forma como Pedro começa a afundar. Jesus podia dizer assim: agora vai. Não. Está lá o tempo inteiro disponível para auxiliar, assim como está para nós nos nossos momentos de dúvida. Adoro Pedro Bajulador.
E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu, jamais eu vou escandalizar como você está falando, Jesus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes negarás. Pedro vai olhar e falar assim, claro que não, você não viu o que eu falei? Eu nunca vou me escandalizar por teu nome. Aí o que ele fala? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos os discípulos também. É meio puxa saco, né? Assim, meio bajuladorzinho esse meio inseguro o cara. E a parte positiva? Esse final é muito legal. O que Pedro fala, e isso aparece várias vezes no Evangelho, os outros parece que validam, apoiam. Ele se torna meio que porta-voz daquele grupo. Então, ele tem uma posição de liderança, de ser um influenciador, uma característica que vai ser muito importante no momento do seu apostolado. Muito bacana perceber que essas fragilidades, que aos nossos olhos são características tão negativas, não impediram que ele se fizesse o maior pilar, o maior referencial dentre os discípulos, no que diz respeito à consolidação da igreja. Relapso, descuidado. Lá quando Jesus, no jardim, chega e acha-os dormindo e disse a Pedro, todo mundo dormindo, mas ele fala para Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Mas por mais que haja essa displicência, esse descuido, a gente vê uma disponibilidade muito grande. O tempo inteiro que Jesus precisa de alguém para estar do lado, sempre a figura de Pedro vai se fazer presente. Por mais que haja aí lacunas, vazios, características a serem trabalhadas. Impetuoso, agressivo, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Mexeu com Jesus, sem pensar, foi lá e... É um ato de violência, um ato de agressividade, junto com essa impulsividade dele. Mas o que demonstra por trás disso? Proteção. Ele era extremamente zeloso, cuidadoso daqueles que se faziam próximos a Jesus. E aí, o nosso grande desafio, e esse é um desafio pessoal, que a partir do dia de hoje a gente ressignifique a ideia que nós trazemos de Pedro, porque Paulo era o cara que fez a grande mudança, de Saulo, de perseguidor, a maior propagador da mensagem do Cristo. Joana passou ao longo dos milênios com a ideia de que era uma mártir. E Pedro, por mais que ele tenha feito, fica gravado na nossa mente que Pedro é a pessoa que traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Então, o nosso trabalho é ressignificar, ver outras camadas e outras dimensões dessa personagem. E aí, é aquela passagem, né, de... Vendo Pedro, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, um Nazareno. Uma serva, uma criada diz aí. Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem sei o que diz. E saiu fora do alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E tua fala é semelhante
E ele começou a praguejar e a jurar. Não, praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. O mesmo Pedro que logo ali tinha dito: de jeito nenhum, eu morro contigo, mas jamais vou deixar de estar ao teu lado. Sim, deixou. O que a gente pode ver de positivo? Nada. Pelo contrário. Não, para. Ele teve uma questão. Eu acho que pelo fato de depois ele continuou. Não, mas aqui, cara, ele chorou, teve algum tipo de arrependimento, de remorso, de culpa, alguma coisa aconteceu no seu íntimo para com isso. Tinha alguma humildade ali acontecendo. Minha visão. Ele poderia ter lembrado da fala de Cristo e falar assim: ah, nego mesmo. Tá vendo? Não. Mas a fala de Cristo poderia ser para ele impermissivo, para que ele negasse, porque ele era o pilar da igreja, ele tinha que Mas continuar depois. Se ele banca, ele estava morto. O que eu vejo, eu acho que ele Outra leitura romântica, válida, mas não é isso que os historiadores dizem. Os historiadores afirmam uma imagem que perpetua de que Pedro fora ali, sim, desleal à mensagem de Jesus. A gente vai entender um pouquinho mais à frente, porque esse número 3 ele é cabalístico na vida de Pedro. Mais à frente a gente vai tentar entender, fazer uma analogia, por que dessa negativa de 3 vezes e o que Jesus leva ele a refletir nesse processo, nesse projeto pessoal de transformação. Mas mostra sim, revela sim alguma humildade de perceber que talvez aquele não seria o melhor caminho. Antônio, agora esse chorou, ele mostra pela primeira vez sentimento. Sentimento, para mim, é o momento da transformação. Eles falam que esse talvez seja o primeiro, tanto que a gente fala do primeiro passo. O primeiro passo é exatamente esse cair na real de que, opa, eu estou achando que eu estou seguindo, eu estou achando que eu estou lá bacana entre os 3 escolhidos, eu estou achando que Jesus me traz para perto de si e já está suficiente. Nesse momento é a tomada de consciência que, opa, talvez o trabalho seja um pouco mais complexo do que isso que eu tenho feito. A gente vai ver mais à frente por quê, tá? E aí a gente pode voltar nessa conversa. Eu vou retomar essa mesma passagem, mas sob o olhar de Lucas, que traz um pouquinho de, como diz Renata Janete Claire, um pouquinho mais de drama. Porque nessa mesma passagem, na visão de Lucas, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Nesse momento em que ele nega 3 vezes, Jesus olha nos olhos. Imagina a sensação de você e que olhar de Jesus era esse? O mais amoroso possível. Gente, Pedro se conhecia? Não. Jesus conhecia Pedro? Sim, claro. Naquele olhar de total compreensão, total respeito àquela postura, a sua história, a sua trajetória. Pior ainda a situação de Pedro, que se lembra e sai dali e chora amargamente. O impacto que uma fração de segundo tem na vida de cada um de nós. O quanto nós podemos aproveitar de situações aparentemente trágicas e desastrosas para o nosso trabalho íntimo. O relógio está certo? Gente, tudo bem a gente ficar aqui até as 11? Para com isso, nem comecei. Para. 25. E aí?
E aí a gente começa a ver alguns movimentos de Pedro em direção... Eu vou dar uma acelerada, porque a partir de agora são muitas passagens que demonstram esse trabalho de, aos poucos, Pedro ir se rendendo a esse convite, de fato, que o Cristo havia feito lá no primeiro encontro, dele segui-lo e ser um pescador de homens. O que aconteceu na intimidade desse ser, a gente não tem como dimensionar. Nós podemos acompanhar com as fotografias, com as imagens dessa história que vai se revelando aos nossos olhos. Mas o que estava acontecendo na intimidade daquele ser, isso é registro da sua própria bagagem de memória, da sua própria experiência. E o mais bacana é de nós percebermos que a todo instante é possível que nós façamos essa conexão com o convite que continua sendo para todos nós o mesmo que foi para Paulo, que foi para Joana, que foi para todos aqueles que conviveram com Cristo e é para todos nós. Você me ama? Você acredita em mim? Você quer ser meu seguidor, meu discípulo? Então, vai, age, faz. A gente fica imaginando, só num devaneio também poético, como foram os primeiros dias para Pedro e para aqueles que estavam muito próximos a Jesus após a sua crucificação. A sensação de perda, de abandono, de desamparo, de solidão. Eles conviveram, no caso de Pedro, 3 anos, de perto, com amor. O sol estava na terra brilhando, e de uma hora para outra, cadê? Cadê Jesus? Cadê meu Messias? Cadê o meu mestre? Cadê o meu professor? Cadê o coach? E ele foi um dos que vai em busca de Jesus. Alguns historiadores falam que Lucas é o único que traz a história de Pedro indo no sepulcro verificar se Jesus tinha subido ou não. E alguns fazem essa análise porque as mulheres que relataram o acontecido não tinham respaldo social para trazer uma notícia tão sensacional, impactante, tão importante para a história da cristandade. Então, alguns historiadores acham que Lucas decidiu colocar a figura de Pedro, que era muito próximo a Jesus, que era muito respeitado na sociedade daqueles que estavam convivendo, para dar veracidade ao fato de que Jesus, de fato, havia desaparecido. Mas o importante é que Jesus, eles são sinalizados que eles têm que ir lá para Galileia, e lá na Galileia eles encontrariam, ele, Pedro, encontraria Jesus. E Jesus aparece para Pedro. Duas são as passagens que falam de aparições de Jesus para Pedro após a sua crucificação, antes que ele aparecesse para os discípulos todos. Uma está em Lucas 24, 33 e 34, e outra em Paulo aos Coríntios. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, porque Judas tinha decidido não mais fazer parte dos vivos. E os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Em outra passagem, Paulo diz que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Mostrando que Jesus havia sim aparecido para Pedro antes de ter aparecido para os 12 discípulos. E aí depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, diz-lhe Simão Pedro, tipo, não tem nada para fazer da vida, vou fazer o quê? Pescar. Olha o poder da nossa anterioridade. Olha o poder da nossa memória, dos nossos hábitos, das nossas tendências. Depois de tudo que o cara viveu, no momento de dor, vou fazer o quê? Pescar. O povo fazia, né?
Foi para a sinagoga. Vou lá, vou voltar para o Foi meu para a sinagoga. elemento natural, o meu elemento de origem, onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto bem. E eles entraram no barco. E aí, mais uma vez, né, mostrando a liderança do Pedro, e os discípulos todos, você vai pescar? A gente vai também, vamos embora para você. Eles foram entrar no barco. E aí é uma outra passagem que Jesus aparece, pergunta se eles já tinham comido algo, eles fazem uma pesca, fazem um churrasquinho de bacon leve, uma alimentação light, e ficam lá conversando sobre as coisas de Deus. E essa passagem é essencial na vida de Simão Pedro. E Jesus, já ressuscitado, pergunta a Pedro: Simão, filho de João, ama-nos mais do que esses? Pedro, tu me amas, mas tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes diz: apacenta os meus cordeiros. A segunda vez, perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Tipo assim, Jesus, você está surdo? Está com algum problema? Terceira vez, Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: ama-se? Respondeu-lhe ele: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. E a gente só vai entender a profundidade dessa passagem fazendo uma relação com as três negativas, com as três possibilidades que Jesus dá a ele de dizer: é isso mesmo? É para seguir ou não? Se a gente vai lá no grego, na tradução, lá nas primeiras traduções, entender qual que é o sentido dessa pergunta no original. O grego tinha três acepções do amor: eros, que tinha a ver com o amor romântico, o amor erótico, o amor da paixão, do impulso; filia, que era o amor fraternidade, amizade, o amor que a gente desenvolve nas nossas relações sociais; e ágape, que era o amor incondicional, o amor divino, o amor entrega, o amor alimento. E nessa passagem, ele usa diversos verbos de resposta de Pedro também. A primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me ágape? Tu me ama de verdade, incondicionalmente, todo o seu coração está disposto? Aí Pedro responde: não, Jesus, eu te filio, sou amiguinho. Provavelmente não muito satisfeito com essa resposta, porque muito caminho já havia sido feito. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu não me ágape? Não é incondicional? Estava achando que a relação estava... E aí Pedro responde: sim, eu te filio, eu te gosto, te amo como um amigo, te respeito. E pela terceira vez, aqui João se entristece, Pedro se entristece, Jesus se rende e pergunta: então tá, João, você me ama como um amigo? E aí ele diz: você sabe de tudo mesmo, né, Jesus? Te amo como um amigo. E nesse momento, é um momento dentro da marca histórica de Pedro, em que ele entende o que de fato estava acontecendo na sua trajetória íntima de seguir ou não Jesus. Ele achava que existia uma relação estreita. Ele percebia que existe uma vinculação e um sentido naquela entrega. Ele abandonou tudo e foi seguir a Jesus. Mas muito provavelmente não havia ainda assumido o seu percurso
em terra. Não tinha ainda trazido para si e desenhado o seu projeto de caridade pessoal. A partir dessa experiência, tudo que se vê para frente é um Pedro que se esforça em se fazer, em se mostrar diferente. Logo em seguida a essa passagem, Jesus, entendendo essa dimensão que Pedro havia sido tocado, revela como é que Pedro morreria. Olha que fofo. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, depois de tudo que eles já haviam vivido, ambos juntos, siga-me. Como assim? Não estava seguindo até agora? Não é esse tipo de busca que Jesus quer de nós. Não é abandonar barco, não é largar rede, não é largar família. O seguir que Jesus nos pede é seguir internamente, seguir os mandamentos, viver a sua mensagem, se aderir ao seu propósito divino de fazermos, todos e cada um de nós, brilhar na nossa própria luz. E a partir de então, a partir desse momento, a vida de Pedro se faz diferente. Mais uma vez, Jesus tem contato com Pedro e diz, e com os outros discípulos, e diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. E é tão lindo perceber o verbo, a expressão que Jesus se utiliza para os seus discípulos. Jesus não quer guerreiros, Jesus não precisa de marqueteiros, de divulgadores, de mártires. Jesus precisa de testemunhas, pessoas simples, qualquer um de nós, que se rende ao convite, escolhe viver a mensagem. Nós podemos testemunhar muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas palavras. E esse é o nosso esforço. E esse é o nosso desafio. E a partir daqui, gente, eu vou disponibilizar, eu não sei como disponibilizar esse material, mas eu vou disponibilizar porque a partir daqui é Pedro no Sinédrio fazendo totalmente ao contrário do que até então ele tinha feito. Só colocar no site. Vou colocar no site. O tempo inteiro falando de Jesus, comprovando que ele era o Messias, tudo aquilo que ele havia negado e mostrado através da sua deslealdade, ele prova, ele vive, ele testemunha não só pelas suas palavras, mas pelos seus atos de fé, de entrega, de renovação, de disposição. Ele começa a se fazer firme naquilo que ele acreditava, mas não tinha ainda perseverança, firmeza suficiente para vivenciar. E aí se dirige à multidão. Tem algumas falas que em determinado momento ele começa a falar para o povo e 3.000 pessoas numa única pregação são convertidas. Numa outra, 5.000 pessoas se tornam cristãos. Tem encontros de Pedro com Paulo, embates filosóficos. Paulo era... não tinha um consenso, eles eram meio rivais num ponto de que Paulo acreditava que a pregação, a mensagem do Cristo era para todos. Pedro tinha uma certa implicância com os gentios, ele achava que a mensagem era escrita para os judeus, mas era humilde ao ponto de, em determinado momento, reconhecer e entender que, não, ok, você é mais novo que eu, mas a tua experiência me diz que sim, a mensagem de Cristo, olha lá, 5.000 foram. Cadê o negócio? Tem uma fala que é tão linda, eu vou achar, tá? Eu vou disponibilizar. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar,
e de anunciar a Jesus Cristo. O tempo inteiro, a partir daquele instante, a sua vida é uma vida de dedicação na propagação da mensagem do Cristo. Tem uma passagem, né, de Ananias e Safira, uma passagem super controversa. Eles tinham muito, aqueles primeiros cristãos tinham o hábito de vender as suas propriedades, porque passaram a assumir uma vida de simplicidade, e o dinheiro que eles arrecadavam, eles doavam para a comunidade cristã, para que eles pudessem se manter e sustentar a obra de caridade. E aí ele descobre que Ananias tinha vendido a propriedade e, em nome da igreja, tinha guardado um pouquinho de dinheiro para si mesmo. Pedro, diante daquilo, se mostra firme a tal ponto de que a sua fala mata Ananias e depois a sua esposa. Os dois morrem. Olha a fragilidade, olha a insegurança, aos poucos indo embora daquela personalidade. Tem uma parte que é tão linda, vou deixar isso aqui. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem na minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Para Pedro dizer isso, Pedro tinha uma implicância com os gentios de uma forma absurda. E ele reconhece, a partir da sua convivência com Paulo, de que não, os gentios tinham direito àquela mensagem da mesma forma como os judeus. A história não para de ser cada vez mais envolvente, mais linda e absurdamente real, próxima, possível, plausível de ser copiada por todos nós. Eu vou só aproveitar que o meu tempo falta mais 15 minutos, você falou? Só para falar dessa interpretação livre e poética daquilo que eu entendi seriam as dificuldades, as necessidades e o compromisso de Pedro. A maior dificuldade de Pedro, que vocês acham, diante de tudo que a gente conversou? Gente, coopera aí. Hã? A maior dificuldade era ser areia movediça. Instável, inconstante, ansioso, impulsivo. Maior compromisso de Pedro. Primeiro, um compromisso pessoal, se fazer testemunho da verdade. E Emmanuel fala uma coisa linda sobre a questão do testemunho. Em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Gente, isso é maravilhoso. Não existe melhor modo de explicar algo senão sendo, fazendo. Então, o primeiro compromisso de Pedro, ele engajado no seu projeto de caridade pessoal, ele aproveitando de todos os estímulos da sua ambientação encarnatória, testemunhar a palavra do Cristo. Ser a mensagem viva, como um roteiro da sua própria transformação. Então existe um compromisso que é o compromisso daquele espírito com ele mesmo. Mas ele traz um compromisso maior, que é a integridade da igreja, a uniformidade da igreja. O papel de Pedro no início, desde a casa do caminho, para que todos estivessem muito alinhados e não perderem o foco quanto ao conteúdo cristão a ser perpetuado e repassado, é absurdo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E isso é uma verdade. Nós não conheceríamos a igreja católica, nós não conheceríamos o cristianismo como hoje nós temos, se não fosse a vida, se não fosse a atuação de Pedro. Pedro e Paulo são os dois grandes pilares do cristianismo. Enquanto Paulo olha para fora e sai para divulgar, Pedro olha para dentro da igreja, para a essência, para o conteúdo que precisava ser cuidado, que precisava ser zelado, para que não se perdesse do foco.
Qual a maior necessidade de Pedro? Jesus deu a dica. Ser rocha. Ser firme nos seus propósitos. Ser seguro. Ser sólido naquilo que ele acreditava. E aí, como um convite não só a Pedro, que viveu tudo aquilo que ele se propôs a viver, mas a todos nós, tem um chamado de Jesus, que cala muito fundo ao nosso coração, quando ele nos diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim como Pedro, pedra, firmeza, solidez, fez com a sua própria existência. Que essa breve mensagem possa, de alguma forma, ter envolvido a vocês, tocado e inspirado alguma possibilidade de mudança. Nós ficamos, desde o convite, muito envolvidos com essa proposta de ter esses referenciais vivos, essas histórias reais, nos sinalizarem o quanto que é possível, o quanto que é próximo e o quanto é necessário nós empreendermos os esforços necessários a nos vencermos. Só existe um único caminho: nós acolhermos a vida que nos é dada a viver. Enquanto nós resistirmos ao nosso projeto de vida, ao nosso ambiente que nos acolheu, aquelas personagens que fazem parte, a esses estímulos do nosso dia a dia, nós estaremos deixando de lado valiosíssimas oportunidades de inovação e de crescimento. Então, mais uma vez, é a espiritualidade que nos carrega no colo, nos trazendo o estímulo à reflexão do quanto é necessário nós aproveitarmos dessa oportunidade para avançarmos no nosso roteiro de reencontro, no nosso roteiro de transformação. Que Jesus continue nos abençoando, nos amparando, e temos um encontro marcado no sábado, momento em que a gente vai fazer a consolidação de todos esses estímulos, de todas essas reflexões que vão ainda permear, esperamos, por algum tempo na nossa existência. Obrigada.